Eu penso que já estão todos apresentados aqui, não é? Já toda a gente, pelo menos, conhece o nome. As outras pessoas, à medida que forem chegando, vão se integrando e nós vamos começando para não atrasar muito, porque normalmente há sempre muita coisa para abordar durante este fim de semana e depois perdemos um bocado de tempo e acabamos por atrasar mais no final. Ora bem, então eu gostava de ouvir um bocadinho sobre... Claro. Eu gostava de ouvir primeiro o que é que cada um pensa que vai fazer aqui hoje. Eu penso que venha daí assim um bocadinho mais a minha consciência ainda. Já conhece o Curso em Milagres? Um bocadinho, acho que sim, mas com certeza que vou aprender e portanto vou ainda alargar mais. Eu estou a ler um livro da minha iniciação, como quer fazer também o retiro. Acho que era uma ótima ideia para me preparar para isso, para preparar, para abrir mais esta perspectiva do que é o curso em Milagres. Neste caso, eu gostava de estar a ler o livro e entender algumas coisas, algumas... Sim, para quem vai fazer o retiro, o Curso em Milagres é já uma boa ajuda também, porque abre a uma série de coisas. Teresa, quer dizer como é que está aqui? Quero. Eu já fiz a iniciação há alguns anos, quando a Isabel ainda estava noutro espaço, e faço o estudo do Curso em Milagres desde aí para cá, com o meu ritmo natural, que é meu, e agora achei que era bom voltar, porque estou num nível de estudo que agora acho que é bom que isto vai aqui ajeitar aqui muita coisa e consertar e dar-me outra forma de trabalhar com o que eu já estou a trabalhar. Sim. E como veterana do Curso em Milagres, o que é que o Curso em Milagres tem feito por si? Opa! Tem-me dado a possibilidade de ver a vida completamente de outra forma, de a ver, de a sentir, de a viver e de a transmitir. E no meu dia-a-dia agora, a minha forma de viver, de sentir e de percepcionar as coisas já está muito na linguagem de Curso em Milagres. Isso tirou-me um peso enorme que eu sentia em relação à vida. E esse hábito, a cada coisinha, a cada dificuldade ou a cada pensamento que possa vir que não seja tão saudável, entra. Não deixa que fique lá nada que não seja bom a minar. Há logo outro pensamento melhor para entrar. E então isto é uma correção natural da minha forma de estar. Ok, muito obrigada. Tudo bem. Ana Maria, não é? Exatamente. Então, para quem não conhece a Ana Maria, Alexandra, a Teresa, Helena, já sabe a sua amiga, já conhece a Lourdes, Graça E Vitor. e o Luís. E Ok, pronto, já está integrado. Então, quem quer dizer agora porque é que está aqui? Lourdes, quer? Eu tenho pouco a dizer porque é o meu primeiro contacto. Não, mas o que é que lhe fez vir? Exatamente, no entanto, eu tenho o livro de Curso em Milagres já há muitos anos. Tive um apelo para o comprar, numa altura em que tive um apelo para comprar imensos livros que me ajudariam à minha autotransformação. Comecei a ler, tive a percepção que era um livro que não podia ser lido como outros livros normais que entretanto adquiri e agora, quando tive conhecimento deste curso, achei que seria uma ajuda para eu descodificar aquele livro e, portanto, entrar num aprofundamento mais consciente, mais acompanhado, enfim, haver uma descodificação ajudada para interpretar melhor o livro e vir a melhorar e tirar partido dos ensinamentos que ele preconiza. Essa é a ideia. Ok. Sim, senhora, muito obrigada. E a Ana? Eu também, pronto, foi aqui a minha amiga que me falou, portanto, deste curso. Ela pensou em mim, portanto, em relação a este curso, e eu acho que tem tudo a ver com o momento que eu estou a atravessar agora e cada vez mais este apelo por tudo que esteja ligado a um novo olhar sobre nós próprios e o nosso sentido neste mundo, nesta vida. E pronto, e realmente
nos últimos tempos tenho vindo a sentir esta vontade de abrir mais, de expandir os meus horizontes, o meu conhecimento nestas áreas. E pronto, e de facto é sobretudo por isso que eu estou aqui e estou aberta a tudo o que vier. Muito obrigada. Há uns tempos eu ouvi falar no curso em Milagres, naquela altura pouco me disse nada, mas a pouco e pouco vim-me a perceber que certamente aí, pensei eu, que haverá mais alguma coisa para eu aprender para poder fluir melhor, para me libertar daquelas limitações que eu sinto que não funcionam. Uhum. E foi por isso que fui batendo Já. porta em porta. Mas já estudou o curso em Milagres? Não. Ainda não? Não. Ok. Tá bom. Vai estudar agora? Uhum. E a Graça? Sinteticamente, para mudar de vida. Ok. Ainda não conhece o curso em Milagres? Não, tive cá 2 segundas-feiras, Uhum. não é? E Mas ainda não estudou o curso? Ainda Como? Não fez, ainda não estudou o curso? Ainda não não, eu li foi este livro da Isabel e gostei. Pronto, fiquei com algumas dúvidas, mas achei de facto, e gostei sobretudo do seminário que fez também, sobretudo não, simultaneamente, foi tudo ao mesmo tempo, daquele seminário que fez no hotel, e achei que era uma perspectiva, quer dizer, já andava a procurar um tempo, não é? Mas achei que a abordagem era uma abordagem aprofundada e que valia a pena prosseguir, não é? Conhecer, Depois ter conhecimento. Muito obrigada, Graça. E o Luís? Bom, então a história começa, digamos assim, eu estava noutro grupo de estudo, não aqui, e uma amiga nossa, que está aqui e que veio antes de nós, começou-nos a aparecer com umas diferenças muito grandes. Em termos de abertura, em termos de maneira de falar, em termos de maneira de se posicionar, que nos agradou, a mim e à Lisete. E lembrámos um dia, soubemos que ela estava aqui realmente no curso de Milagres, que assim, a Tuxa deu um salto muito grande, está-se a passar qualquer coisa com ela, porque está a mudar muito depressa e não sabíamos que não era do sítio onde todos nós estávamos. Então viemos à Isabel, umas segundas-feiras, pronto, e ficámos, depois eu fiz o curso em Milagres ainda lá embaixo no IPJ. Depois comprei o livro em Milagres, comecei a tentar ler uma série de vezes, mas estava muito maçudo. Estava muito maçudo. E eu começava pelas lições, e depois voltava ao texto, e depois ia para o manual de professores, e aquilo estava maçudo. De repente, numa livraria, encontrei o meu amigo Gary, O Gary Renard. com o Universo Desaparecerá, e foi. Comecei a ler o livro do Gary, começou a ser muito mais claro, e então agora estou a ler os dois, porque eles cruzam-se os dois. Claro. Bom, então realmente tem sido muito agradável estar a trabalhar com os dois livros. O Gary dá uma abertura muito grande para a entrada nos milagres. Quem esteja com alguma dificuldade na leitura do livro base dos milagres, depois de ler aquele, desaparece. Fica aberto. A Julieta, que esteve aqui no outro dia, na segunda-feira, está a ler esse livro. E ela quer fazer este seminário, mas depois de ter lido o livro, disse-me ela. Esse do Gary. É curioso porque Vai gostar muito. nós pensamos que vamos notando diferenças a nível consciente e à medida que vamos avançando depois começamos a ver que há coisas que se passaram em nós e que não demos por elas. Porque há muita coisa que está lá por baixo que a gente trata, lê, aquilo não faz... Pronto, lê, e pensamos que não faz moça nenhuma. Mas depois para a frente começamos a ver, espera aí, isto soa qualquer coisa, soa uma campainha de alarme interior, que nos vai pondo em contacto quando surge qualquer problema, qualquer coisa que nos chocaria antigamente de uma determinada maneira, nós temos outro comportamento e outra reação. E nem damos bem por isso.
Só nos apercebemos mais Posso- tarde, é verdade. Não me posso chateei dar com um- aquilo. Estranho. É, exato. É. Olha que eu não disse nada. Já não é nada assim. E quando Engraçado. temos esses choques, às vezes teríamos uma determinada maneira de reagir que a gente começa a modificar. Espera aí, vamos chatear com isto para quê? O que é que isto me traz? O que é que eu vou arranjar? O que é que eu... Quer dizer, e aquilo... Sobre, posso falar também sobre fazer, Entramos naquela do se eu quiser até nem me roubo. Exatamente. sobre fazer o seminário. Eu fiz o seminário, já tinha o livro, mas Qual? Este? sim, o seminário não precisa de preparação nenhuma. Não. O que eu senti já foi há alguns anos, foi no princípio que a Isabel começou a fazer, não sei se ainda em 2004, pronto, foi, pois. E não senti dificuldade nenhuma. Aliás, é logo uma grande abertura. Não precisamos saber, nem ter lido livro nenhum. Porque a Isabel faz-nos a entrada de uma forma tão facilitada também. É verdade. O bem-estar e a possibilidade de aceder a níveis de consciência maiores é tão facilitada que não precisamos nem de ter lido Preparação livro. nenhuma. Não, Pois. As Aconteceu, pessoas às vezes pensam que sim. não, mas não precisamos. aconteceu-me agora em Espanha, que tive nesta história que levei esse livro da Isabel e li tudo, e rescanhei todo, está descrito de todos os lados. E costumo fazer sempre um apontamento e escrevendo coisas que me vinham à cabeça. E ontem aconteceu uma coisa engraçada, estava a mexer nos papéis e saltou-me umas férias que eu fiz nos Açores também sozinha, há 2 anos. E também tirei apontamentos. E há uma diferença, é quase... Os outros não parecem meus, agora. Eu rasguei-os todos, quer dizer, foi para o lixo. Mas isso é Não é possível. Pois é. Não é possível. Estamos Mas é sempre muito a bom, porque como tenho essa maneira de escrever... E se calhar isto daqui eu a 2 escrevi, anos, se for ler outra pois, coisa qualquer, é. olha para este Bem, e os deita fora. dos Açores já foram para o lixo. Agora os deixo com a Estes espera da estão próxima. atualizados, sim. É. Mas é engraçado, é realmente uma mudança tão grande que se dá, que até inconscientemente quase, mas é verdade. Isso, e este livro, o Despertar, eu acho que é isso que me despertou ainda mais o interesse por fazer isto. Tem muita coisa que me pôs tudo assim, as antenas todas no ar, assim, pera, que há muita coisa para captar, eu tenho que ir. É que estou aqui. É uma versão light das ideias da É, mas ajuda bastante. Que livros é que foram para o livro? Não percebi. Não é livros, as anotações que a Helena tinha feito há 2 anos, quando estava de férias, a propósito, não sei, de outros livros, agora quando os foi ler outra vez já estavam desatualizados. Já está tudo fora. Faltam os dois, não. Ok, então vamos iniciar. Este livro está aí, portanto depois podem ver. Está aqui. Está aqui. Tem aí vários, portanto não se preocupem. Vamos então iniciar a iniciação. A iniciação ao estudo deste curso. O curso em Milagres é um curso em psicoterapia pessoal, em que o psicoterapeuta somos nós próprios. Tornamos psicoterapeutas de nós próprios. E, portanto, é um curso de empoderamento pessoal. Na medida em que ajuda o seu estudante a olhar para si, a olhar para dentro e a perceber onde estão as suas dificuldades, a identificá-las, olhar de frente para elas e dar-nos depois as ferramentas para podermos dissolver todas as dificuldades, todos os medos, as culpas, as memórias não bem-sucedidas que estão arquivadas em nós, às vezes alguns dramas ou traumas, enfim, todos os registros que ficaram desde que nascemos, se calhar até durante o tempo em que estávamos na barriga da mãe, isso tudo vai sendo eliminado naturalmente, de um processo natural, através dos exercícios que o Curso em Milagres nos dá. Como é que está constituído o Curso em Milagres? O Curso em Milagres, um único volume, que eu vou pedir à Ana que me traga, é um único volume onde existem 3 livros, ok? E logo na capa está indicado os 3 livros. Podes pôr aqui numa coisinha, por favor? Obrigada. Portanto, para quem conhece ou para quem não conhece, estão aqui os 3 livros indicados, que fazem parte do mesmo volume. Um é um livro de texto, o outro é o livro das lições e o outro é o Manual de Professores, que é um pequeno livro de perguntas e respostas.
em que são feitas as perguntas e as respostas são dadas logo. Portanto, a parte que permite a transformação interior, sem nós nos apercebermos de como é que ela é feita, é o livro das lições, o livro do meio. Tem 365 lições. Uma para cada dia do ano, se quisermos seguir um calendário anual e fazer uma lição por dia. Se não pudermos fazer uma lição por dia, fazemos uma lição quando pudermos. Obviamente não será então para um ano, mas será para o tempo que for necessário até cumprir as 365 lições. É um livro onde não existem regras, não existem obrigações, não existe nada que nos diga: se não fizeres isto vais para o inferno, se não fizeres isto vai-te acontecer aquilo, se não fizeres aquilo vai ser assim, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Não existe esse tipo de linguagem no livro. O livro está suposto a ensinar-nos que somos sobretudo livres e que podemos usar essa liberdade a nosso favor ou contra nós. E, portanto, é do nosso maior interesse perceber se estamos a lidar connosco a favor ou contra nós. Ninguém nos julga fora de nós, de acordo com o curso. Não há a questão de Deus nos julgar, ou o universo nos julgar, ou alguma força superior ou externa a nós nos julgar. Os maiores e os únicos julgadores de nós próprios somos nós. Porque aquilo que fizermos de bem, ou de construtivo, ou de destrutivo, é para nós próprios. E volta sempre a nós. E, portanto, o que o curso nos ensina, sobretudo, é a tomar consciência de que somos os senhores do nosso universo pessoal. E que não existe mais nenhuma força, além de nós próprios, dentro desse universo. E, portanto, o curso está desenhado para o estudante que se apercebe disto e, tendo percebido e tomado consciência desta mensagem e deste princípio, vai buscar aqui as ferramentas que precisa para fazer o seu próprio processo, empoderando-se e autorresponsabilizando-se por toda a sua vida e por todas as suas escolhas, decisões e vivências. Okay? O primeiro livro, que é o livro texto, tem 31 capítulos. É um livro onde nós nos apercebemos, ou ele tenta explicar o melhor que pode, por muitas formas diferentes, qual é a natureza dos problemas humanos. Porque é que o ser humano sofre? Quais são as dificuldades que o ser humano enfrenta e porquê? E como pode corrigir isso? E isso é o que nós vamos fazer durante estes 2 dias. Estudar, portanto, a mensagem do curso, dissecando os 31 capítulos, através de contextos que vamos aqui estudar e experienciar, e através deles podemos perceber o quanto nós podemos alterar a nossa vida e a nossa forma de pensar, de estar e de viver. Sem esperar que o mundo à nossa volta mude. Portanto, uma das coisas que o curso diz é que não tentes mudar o mundo. Tenta, sim, mudar a maneira como olhas para ele. Isto significa que nós somos posicionados logo no início do estudo do curso a olhar para nós como os únicos responsáveis pelo nosso mundo, pelo nosso universo pessoal. E que não existe força alguma, situação, contexto, enquadramento, pessoas, personagens, seja o que for, fora de nós, que possam ser a justificação para o nosso sofrimento. Então, dentro desta perspectiva, o curso está desenhado para que cada estudante possa ter todas as ferramentas para se aplicar a si próprio, sem precisar de recorrer a terceiros. Porque não faz sentido, na ótica do curso, que sendo nós seres absolutamente perfeitos e capazes de resolver todas as nossas questões e assumir total responsabilidade por nós, não faz sentido que tenhamos que recorrer a outras pessoas para nos dizerem o que é que está errado connosco. Portanto, o livro não parte do princípio que nós temos que trabalhar com outros para poder recorrer a conhecimentos, ou a entendimento, ou a cura. Ela pode ser feita por nós próprios, de dentro para dentro. Isso não significa que as pessoas não façam partilhas, que não se estude o curso de vez em quando em grupo,
e cada um vai partilhando aquilo que sente e nessa partilha vamos ouvindo coisas que nos ajudam, mas em última análise o processo é sempre nosso. Para as pessoas que não têm a possibilidade de fazer essa partilha ou não têm a vontade sequer de o estudar em grupo, podem perfeitamente estudar sozinho em casa. Contudo, às vezes, quando não temos conhecimento nenhum dos conceitos do curso, torna-se um bocadinho difícil entrar aqui, porque nem sempre a linguagem é tão fácil e acessível quanto nós gostaríamos que fosse para fazermos um entendimento direto e imediato. E isso acontece porque a forma como o curso está estruturado é muito diferente daquilo que nós habitualmente estamos habituados. Isto é, os valores, os significados das palavras, a filosofia de base é completamente oposta àquela que nós estamos todos habituados na humanidade. Mas usa as mesmas palavras. Por exemplo, nós temos a palavra perdão. O perdão que o curso refere, nós associamos ao perdão que nós conhecemos. Para o curso, o perdão é outra coisa completamente diferente. E ele explica o que é. E nós aqui também vamos abordar isso. O amor é uma coisa completamente diferente. O medo é uma coisa completamente diferente. Há muitos conceitos que são utilizados com a mesma linguagem cotidiana, todos nós, a linguagem que nós usamos na humanidade, com determinado tipo de conceitos associados, e para o curso são outros conceitos. Então, quem não se apercebe disso no início, começa a estudar o curso e começa a achar que isto não bate a bolota com a bota. Não é? Porquê? Porque, de facto, eu estou a pensar em perdão naquilo que eu conheço e o livro está a falar de perdão de outra coisa qualquer. E então, como eu vou com uma grelha de informação que não se adapta àquilo que o curso quer dizer, depois as coisas ficam difíceis de fazer sentido. Razão pela qual eu faço estas iniciações, para que as pessoas possam descodificar algumas coisas importantes que o curso nos ensina, contextualizar as palavras e o sentido delas, para que depois a pessoa possa fazer o seu estudo diretamente, sozinho, consigo próprio. Estas iniciações são feitas durante um fim de semana, não são obrigatórias nem essenciais, apenas para as pessoas que querem fazer uma entrada mais fácil dentro do curso. Para quem não sentir necessidade, não necessita delas. Mas eu, por exemplo, comecei a estudar o curso em Milagres numa altura, em 1981, onde ninguém em Portugal sequer alguma vez tinha ouvido falar do curso em Milagres. E eu vivia até no Algarve nessa altura. E onde falar destas coisas no Algarve em 1981 era como falar chinês, completamente. Uma pessoa que nunca tinha ouvido falar chinês, não é? E, portanto, eu fiz o processo todo, durante muitos anos, sozinha. E, portanto, sei que é perfeitamente possível fazê-lo sozinha. Pode-se fazê-lo de uma forma mais fácil ou menos fácil. O meu não foi exatamente a forma mais fácil, porque tive que partir a cabeça a descobrir isto aos poucos. E quando eu digo partir a cabeça foi porque a pessoa, quando não entende certas coisas, fica... isto tem que dar certo, isto deve dar certo, mas eu não estou a perceber como. E à medida que nós vamos insistindo, existe aquilo que eles chamam no curso revelações interiores. Isto é, de repente faz sentido. De repente, epá, é isto mesmo. Eu nunca tinha pensado nisto. Mas é uma coisa que vem de dentro para nós, de dentro para dentro. Portanto, ninguém me disse, nem foi preciso andar à procura, porque se calhar à minha volta também ninguém me podia dizer. E, portanto, são coisas que vêm de dentro mesmo e que o próprio curso facilita na medida em que nós vamos descobrindo a mensagem e vamos insistindo e vamos trabalhando com o curso. Portanto, isto para dizer que, embora nós façamos as iniciações, não é essencial e todas as pessoas podem fazê-lo sozinhas. Podem ou não recorrer a ajudas que já existem hoje. Eu própria acabei por recorrer, na medida em que descobri, através da internet, que havia sites lá fora, no estrangeiro, onde se falava do curso em Milagres e onde havia testemunhos de pessoas, das coisas que tinham feito, das coisas que tinham passado, como é que elas entendiam isto, aquilo, e portanto fui participando aos poucos para ver se eu era a única maluca naquele sítio, porque na altura eu achava que estava a ficar um bocadinho choné da cabeça, porque a mudança é tão grande que a pessoa de repente, sem ter referências, sem saber se isto é normal, se não é, fica assim um bocadinho no ar, né? Fica quase sem chão.
E saber que outras pessoas estão a viver a mesma coisa foi bom na medida em que, ok, já não sou a única e se os outros não morreram, eu eventualmente também não morro. E não enlouqueço. E isso foi muito bom. Portanto, o facto de às vezes podermos partilhar e ter recurso a outros grupos ou outras pessoas que já fazem o caminho, faz-nos sentir que não estamos isolados, não estamos sozinhos, porque nem sempre o caminho é fácil. E às vezes passamos por alguns desertos dentro de nós e esses desertos são muito áridos. E são áridos porque nós temos que nos confrontar com coisas que não imaginávamos que existiam dentro de nós e que não fazem sentido. E no contexto de pensamento em que nós todos estamos habituados a viver, aquilo não é normal, porque nós estamos habituados a viver de uma forma muito superficial. O pensamento humano aborda toda a vida de uma forma muito superficial. De fora, quer dizer, é sempre a partir de nós para fora e nunca a partir de dentro. E como tal, todas as coisas acontecem lá fora e nós avaliamos as coisas pelo que se passa lá fora e não pelo que se passa cá dentro. E não fomos habituados nem treinados a olhar cá para dentro, primeiro que tudo, e depois olhar para fora. Fazemos ao contrário. E na maior parte das vezes é 90% ou mais lá para fora e 10% se calha cá para dentro. Às vezes até é 100% e zero. Aqui é o contrário. É fazer 90% cá dentro e olhar então 10% lá fora. Ou 100% cá dentro e 0% lá fora. Ora, esta mudança é uma mudança de paradigma muito, muito grande. Que depois na prática, teoricamente isto pode parecer muito lógico, mas na prática requer uma limpeza interior, uma honestidade interior, uma coragem também para olhar cá para dentro e ver aquilo que nunca vimos. Não é? E permitir-nos descobrir coisas que nunca tínhamos descoberto sobre nós. Pronto, e isso significa que é um processo, que nós nem sempre conseguimos fazer isso de um dia para o outro, porque isso mexe tremendamente com os nossos valores, com as referências que temos, com o chão que pisamos, o chão do nosso dia-a-dia, das nossas zonas de conforto, das nossas zonas familiares, de convívio, de sentir, de viver, e pronto, e mexe. É normal que mexa. Mas também mexe por uma boa razão, não é? Fazemos uma boa limpeza ali, depois caminhamos outra vez para um novo oásis dentro de nós. E assim vamos andando até, eventualmente, à iluminação total. Portanto, este livro tem todas as ferramentas e todos os ensinamentos em si mesmo para nos dar a salvação total. Isto é, a liberdade total. Ok? E de volta à nossa natureza perfeita, ilimitada e eterna. Ok? E a nossa excelência pura. O que vamos fazer aqui? Existe, portanto, dissecar estes 31 capítulos, a filosofia de base do Curso em Milagres, como ele nos ensina a olhar para o mundo tal como temos olhado e a alternativa que ele dá e explica-nos porquê, enquadrando tudo numa nova perspectiva. Existe também um manual de apoio ao estudo do Curso em Milagres, que eu escrevi, que tem a ver com, e tem um glossário no final, onde eu pus a maior parte das palavras que o Curso em Milagres apresenta com um significado diferente. Portanto, quem for ao manual e ler o glossário no fim, vai reparar que pronto, cada palavra está contextualizada e que quando ler essa palavra nos textos ou nas lições, já sabe que é aquele significado. Porque nem toda a gente tem acesso a fazer a iniciação e, portanto, basta ler o manual, que aliás é como se fosse um livro de autoajuda baseado no Curso em Milagres, faz uma pequena abordagem às coisas que nós abordamos aqui. Portanto, é um auxiliar para quem sente que pode ser útil. Há pessoas que às vezes começam por ler só o manual, para ver qual é o género, e depois, entendendo ou achando bem, então, ou vêm fazer uma iniciação, ou vêm a um grupo de estudo, ou compram um livro, enfim, aquilo que acharem que é importante. Às segundas-feiras nós fazemos sempre aqui, das 8 às 10 da noite, reuniões de trabalho sobre o Curso em Milagres. E pronto. Sendo assim, vamos ver. Como é que surgiu o Curso em Milagres? A primeira coisa que nós abordamos é como é que surgiu. Não vamos alongar-nos muito na história de como é que ele surgiu, porque isso é uma coisa que nós podemos ler na internet muito facilmente em todo lado, é uma história, mas há 2 ou 3 pontos aqui que são importantes, que fazem a ligação com a iniciação.
O Curso em Milagres foi escrito durante 7 anos, desde 1965 até 72. E foi escrito por uma senhora psicoterapeuta de nome Ellen Schuckman, ou Schuckman, depende, americana. Ela era psicoterapeuta na Universidade de Columbia, em Nova York. Era uma senhora que já tinha, eu não me recordo bem a idade quando ela começou, mas à volta dos 50 anos, pelo menos, quando começou a escrever isto. Como é que isto começou? Houve um dia, ela era uma pessoa que tinha feito um percurso na sua adolescência e no início da sua idade adulta muito conturbado, porque andava à procura de respostas para as perguntas que tinha. Frequentou vários tipos de igrejas na América em busca de respostas. Em todas elas, ela achava que aquilo não fazia sentido. Então foi-se desmotivando e descobrindo que, na cabeça dela, esta coisa de Deus era tudo uma grande invenção dos homens para poderem conviver com a sua fragilidade, o seu sofrimento, as suas fraquezas, a sua incompetência. E aos poucos foi-se desiludindo de tal forma que houve uma altura da sua vida que ela decidiu que Deus era para os ignorantes. O conceito de Deus. Porque ninguém conseguia perceber nada e todas as respostas que lhe davam eram insuficientes e claramente desalinhadas, ela não fazia sentido com aquilo. Então, uma grande parte da sua vida adulta, ela rejeitou completamente uma abordagem espiritual à vida. E tornando-se cientista, como se tornou, ela acabou por ir trabalhar para a Universidade de Columbia, onde trabalhava num ambiente bastante agressivo, bastante competitivo entre os colegas de trabalho e tinha muitos problemas na sua abordagem e no convívio entre uns e outros. Ela trabalhava basicamente com crianças deficientes ou retardadas e, portanto, tinha muitas dificuldades, não só no seu próprio trabalho, como também no ambiente à sua volta. E tinha uma relação muito interessante, tipo amor-ódio, com o seu chefe de equipe, que era o Dr. Bill Tedford, ou William Tedford. E um dia, ela estava já bastante cansada daquilo tudo, e daqueles dias em que nós dizemos já chega, não quero mais. Num desabafo, numa reunião com o seu diretor, disse: olha Bill, eu acho que isto está a chegar ao fim, eu não aguento mais e tem de haver alguma outra forma, porque isto assim não avança, não ata nem desata e nós estamos aqui a matar-nos, isto não funciona, isto é horrível tudo, eu não estou aqui a fazer nada, quer dizer, tem de haver outra forma, estou desesperada, não aguento mais. E o chefe dela, de repente, sem saber porquê, ouviu-se a dizer: tens razão e eu vou ajudar-te nisso, a descobrir essa outra forma que nós não sabemos qual é. Isto é importante porquê? Porque esta frase ficou como se fosse um mote que nos lembra a nós próprios, quando chegamos ao fim da corda de uma determinada situação, em que dizemos: chega, não dá mais. Tem de haver uma saída, tem de haver uma resposta, tem de haver qualquer coisa que me dê uma saída. Esse é o momento em que nós estamos prontos para finalmente abrirmos mão de algumas coisas que estão ali presas e que nos mantêm agarrados àquilo e permitirmos abrirmos a consciência e os caminhos para novas soluções, novas hipóteses. E foi realmente isso que aconteceu. Quando ela disse, vindo bem profundo do seu coração: isto não pode ser mais, tem de haver outra forma. Esta frase ficou muito conhecida porque foi o mote que lançou o Curso em Milagres. E é também o mote na nossa vida. Às vezes precisamos de chegar a este extremo para aceitar finalmente fazer mudanças verdadeiras. Às vezes temos que fazer assim. Porque pomos muita coisa à nossa frente e enquanto a corda puder esticar, nós vamos esticando. Pode ser que agora, com o tempo, olha, vamos deixar isso para lá porque amanhã é outro dia. Mas vamos deixando para lá, vamos deixando para lá, vamos deixando para lá e as coisas às tantas caem em cima de nós direitinho, não é? Então, o que é que acontece? Esta frase realmente é sintomática e não é por acaso que ela se tornou um mote, porque é também uma chamada de atenção para nós todos. É que, muitas vezes, enquanto não nos permitimos chegar ao fim da corda, nós não paramos
para repensar e abrir mão daquilo que se passa e que nos mantém ali. E mantemos o nosso ponto de vista, e mantemos as nossas verdades, e mantemos os hábitos, e mantemos as crenças, e mantemos o que parece bem e o que parece mal, o que devia e o que não devia. E não saímos dali. Até chegar ao ponto em que estouramos. Quando estouramos, é aí que temos a grande oportunidade de abrir e deixar que o novo entre. E não é por acaso, portanto, que esta frase foi dita e foi utilizada como mote para que, ao fim de pouco tempo, ela começasse a ouvir uma voz a falar dentro dela. Ora, a doutora Ellen Schuckman, super cientista, sem acreditar sequer jamais na espiritualidade, em Deus, em nada, houve uma voz a falar dentro dela e pensa, estou a enlouquecer, porque ela costumava internar as pessoas que lhe diziam que ouviam vozes. Não é? E agora era ela, cientista absolutamente racional, que começava a ouvir uma voz dentro dela a falar. E ela não sabia de onde vinha, mas era uma voz, era um ditado, era uma espécie de um ditado. Uma voz que estava lá dentro, como se fosse um gravador, e ia falando. Ela entrou em pânico absoluto, como podem calcular. Um dia, muito aflita já, porque a voz não a deixava comer, nem dormir, nem nada, enquanto ela não desse atenção àquilo que ela estava a dizer. A voz queria. Eu às vezes dizia. E então, ela disse, eu vou ficar doida, eu tenho que partilhar isto com alguém, porque isto não sai de mim. Claro, como médica, ela achava que se não ligasse, se fizesse lá alguma coisa, bom, alguma daquelas terapias que ela eventualmente sabe que aquilo passava, não é? Que aquilo era stress, descansando, dormindo mais. Mas não, a voz não se calava. Enquanto ela não parasse para ouvir e para fazer o que ela lhe pedia, não se calava. Ela chegou a uma altura e disse, bom, eu vou ter que tratar disto. E então confidenciou com o seu chefe, o Dr. Bill Tedford, que estava a ficar muito preocupada, estava a ficar maluca, que já estava a ouvir vozes dentro dela, que era uma coisa alucinante. E contou-lhe o que é que estava a passar. E ela, pensando que o seu chefe ia dizer, que horror, que tal, e agora, o que é que vai acontecer e tal. Não, muito calmamente ele disse-lhe, olha, nada melhor como a gente saber o que é que essa voz quer. Senta-te, ouve a voz, faz o que ela quer. Ela quer que eu escreva. Ok, então escreve o que a voz te diz e trazes-me. E depois vamos fazer um acordo. Eu leio aquilo que tu trouxeres. Se eu vir que aquilo que tu trazes é tão maluco assim e é disparatado, então a gente procura uma solução, não é, terapêutica. Mas até lá a gente também não sabe o que é que a voz quer dizer. Experimenta. Ela, muito relutantemente, porque não tinha paz nem descanso, sentou-se e saiu o primeiro textinho que aparece aqui na entrada do Curso em Milagres, que alguns de vocês já conhecem. É assim um texto pequenino e que resume todo o Curso em Milagres. Embora não se reconheça isso no início. Depois que se conhece bem a mensagem, olhamos para aqui e diz, é isto, está cá tudo. Eu gosto de ler este bocadinho e explicá-lo, porque isto é o princípio e o fim do nosso trabalho. Okay? E diz assim, a voz dizia-lhe assim, isto é um curso em milagres. Era aquilo que a voz lhe dizia. Por favor, toma notas. E ela, está maluco. Uma voz aqui a dizer-me um curso em milagres. Isto ainda hoje é desafiador para nós. Milagres, curso em milagres. Quer dizer, isso tem pineirado, isso é uma fantasia, isso é aquelas coisas aí da banha da cobra e tal. Para ela, cientista, imaginem um curso em milagres, a falar dentro dela. Por favor, toma notas. E não se calava, sempre a dizer isto. E ela então tomou as primeiras notas e diz assim, este é um curso em milagres. É um curso obrigatório. E quando ele diz obrigatório, é aquilo que ele ensina é obrigatório para todo o ser humano. Seja através deste livro, ou seja através de qualquer outro ensinamento espiritual que leva a pessoa ao mesmo destino. Portanto, o curso não é necessariamente a metodologia, é o ensinamento que pode ser feito através deste curso ou de outros ensinamentos que possam existir na humanidade. É um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Tu tens que o fazer, em qualquer dos casos. E vocês vão ver ao longo destes 2 dias como é inevitável que todos façamos o caminho que vamos percorrer. Através do curso em milagres, desta metodologia, através do budismo, através do hinduísmo, através de nenhuma religião, seja o que for,
nós temos que fazer este caminho de volta à casa. Ok? Agora, só é voluntário o momento em que decidimos fazer este caminho. Porque o resto tem que ser aprendido. A bem ou a mal tem que ser aprendido. Não depende da nossa decisão de dizer eu nunca vou fazer este caminho. Porque a vida vai nos obrigar a isso. Quer dizer, nós vamos ser solicitados de tal forma que não temos escape. E temos que fazer. Agora, é voluntário o momento. Às vezes deixamos isto ficar deixar tão para amanhã, que eventualmente a vida diz assim, agora já não há mais, agora é agora. Mas agora não dá jeito, é agora. E a vida colapsa ali. E nós não podemos fazer mais nada se não olhar para nós. E portanto, há certas coisas que nós podemos protelar durante muito tempo, até que há um dia que a vida diz, já chega, a hora do recreio acabou, e agora vamos falar a sério da nossa vida. Ok? Então ele diz, só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. O facto de teres livre-arbítrio não quer dizer que digas, eu quero aprender isto ou não quero aprender isto. Porque isso tem que ser aprendido. E estabelecer o currículo era dizer, não, isto que vocês estão para aqui ensinar não é isso que eu quero aprender. Eu quero aprender outras coisas. Porque eu sou livre. Este currículo tem que ser aprendido, não depende da nossa vontade. Não é algo que nós possamos mudar. É algo que não tem outra hipótese. Não tem opção. Mas diz assim, livre-arbítrio significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Dentro de tudo o que tens que aprender, podes escolher quando é que vais aprender o quê. Primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, a lição X, a lição Y. Não é exatamente aqui deste livro. Do currículo de aprendizado de volta à casa e à nossa integridade interior. Tem que ser aprendido. A gente escolhe o momento e quanto quer aprender em cada momento. Se não abusarmos demasiado do tempo. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está para além do que pode ser ensinado. Portanto, o curso não nos ensina o que é o amor, porque o amor não se pode ensinar. O amor é. E isso é aquilo que nós descobrimos quando fazemos o caminho todo de volta à nossa casa interior. Ok? O amor é o nosso estado natural. É o estado natural de toda a criação, de toda a vida. Portanto, o curso não pode ensinar isso. Mas o que o curso ensina ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. Portanto, o que é que o curso nos vai ensinar? A remover os bloqueios que existem em nós à consciência do amor. Que já lá está. Nós já estamos lá. Não precisamos conquistar isso. Só precisamos de dissolver, desconstruir, desbloquear, ok? Tudo o que está a mais e que não nos permite viver a nossa realidade a 100%. Ok? Portanto, ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Isto é, se houvesse um oposto ao estado natural de todos nós, que é o amor, seria o medo. Mas como o medo não tem opostos, porque ele engloba tudo o que existe, o medo é uma ilusão. Mas vamos tratar dessa ilusão, porque tu acreditas nele como uma realidade. Okay. Na verdade, só existe, isto é uma das grandes mensagens que o curso nos dá, o amor é a nossa verdadeira natureza e essência. E ele abrange tudo o que existe. Absolutamente tudo. Ele abrange tudo. E, portanto, o medo é algo que nós vivemos artificialmente. Construímos artificialmente na nossa mente. E que hoje está, amanhã não está. Nós podemos hoje ter medo e amanhã não ter. Portanto, esse amor pode ter o significado de harmonia no momento de ser desarmonia? Não. O amor, nós vamos ver daqui a bocado bem como é que ele aborda aqui o amor. O amor é um estado de consciência, não é uma sensação. É um estado de consciência, de união absoluta com tudo. Pois, quando eu digo harmonia é assim,
as coisas na natureza estão todas em harmonia. Sim. Exceto o homem que rompe com essa harmonia, não é? Mas o mundo animal e vegetal está tudo em harmonia, não é? E depois pode haver desarmonias, mas Não há desarmonias. No amor não há desarmonia. Tudo o que é desarmonia não é real. É temporário, é relativo, mas já vamos ver isso. Nós vamos dissecar isto tudo bem. Portanto, era só para vos dar aqui este exemplo. Nós vamos ver isso daqui a bocadinho. Portanto, este curso pode, portanto, ser resumido desta forma. Estas duas frases ficaram célebres também. Nada real pode ser ameaçado. Mas real para o curso não é a mesma coisa que real para nós. Nada real pode ser ameaçado. Começa a pôr gente E nada irreal existe. E nada irreal existe. E nisto está a paz de Deus. E a nossa. E a nossa. Então, vamos iniciar. Uma coisa curiosa deste textozinho inicial, que à medida que a gente vai avançando e volta a ler, vai avançando e volta a ler, o significado da profundidade dele cada vez é mais claro. Exatamente. Nós vamos avançando no curso e lemos este texto outra vez. E ele tem um peso. Continuamos a avançar. Vimos cá e ele cada vez se consolida mais. Não é por acaso que isto está aqui, é isto tudo. Exatamente. Esse Nota-se- textinho tem todo o É curso lá isto dentro. tudo. Tem todo o Nota-se curso. perfeitamente o quer peso que deste Que textozinho. se pense e que se avance é sempre através do mesmo pensamento. Exatamente. Sempre, E sempre, sempre. todo o curso é assim. Qualquer página do curso, nós vamos ler hoje, é uma coisa. Daqui a um tempo vamos lê-la outra vez e juramos até que nunca lemos aquilo. Ou vemos coisas que nunca nos passou pela cabeça ler ali e que os nossos já passaram por ali até. Às vezes sublinhamos e marcamos e voltamos lá, sabemos de fonte limpa, porque está lá a evidência física de que já lemos aquilo e parece-nos uma coisa completamente nova. Este é um curso que cresce connosco, a cada momento. As páginas parece que se desdobram noutro tipo de mensagens e de profundidade à medida que nós vamos também avançando com a nossa consciência. É um livro mágico nesse aspecto. Eu não sei se está alguém a chegar. Ok. Acho que é uma segunda para encontrar. Ok. Isso suscita uma questão que é assim, ela já tinha este saber dentro dela quando estava em conflito com o chefe. Todos temos. Ela tinha tanto quanto nós todos. O que é que fez despertar, se ela estava em conflito com ele, por alguma razão era, não é? Se foi o facto dela ter tido a humildade de dizer que isto não dá e depois de ele ter reagido em conformidade também com a mesma, então vou-te ajudar. Foi o facto de ela ter ficado tão saturada do caminho que percorreu que deixou de ter esperança nele. E tendo perdido a esperança de caminhar onde estava a caminhar, com aquele caminho, ficou aberta a encontrar outro caminho. Porque enquanto ela andou pelas várias igrejas que existiam, que ela encontrou na sua adolescência, e foi pedindo respostas para as perguntas. Sim, mas como psicoterapeuta, ela tinha todo o manancial. Não tinha. Tinha algum manancial que era claramente insuficiente para ela lidar com os outros e para lidar com os seus doentes. Quer dizer, assim como hoje nós temos isso. A medicina, por muito que tente, não consegue resolver os problemas do ser humano. É ou não é? Podemos-nos dar uns comprimidos que fazem melhor. Ou aquele comprimido faz melhor ao outro, mas continuamos doentes. Vamos adiante. Continuamos a ter problemas. Mas estas verdades, ela não chegou a elas pela via psicoterapêutica, Não, que era a não. sua profissão. Não, de maneira nenhuma. Isso era tudo contra aquilo que ela acreditava. O que veio a seguir e que nós vamos estudar agora é um modelo de vida e de pensamento completamente oposto ao que ela fazia. Não tem nada a ver. E os psicoterapeutas E daí vivem os as conflitos. mesmas dificuldades que nós neste estudo. E por São isso pessoas este que- curso como foi nós. divulgado, sobretudo, primeiro, entre a classe dos psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, psicólogos. Foi a primeira comunidade de pessoas que
começou a estudar o curso em Milagres, porque era um curso em psicoterapia, que trazia um modelo de psicoterapia completamente diferente. E em que medida é que o chefe dela ajudou, de facto? Imenso. Ela, cada vez que ela trazia um texto, ele lia e passava aquilo, na altura, à máquina em stencils, não é? Fazia-se aqueles stencils de cera. Sim, sim. Ok? E ele ia passando aquilo tudo, ia incentivando, porque ele começou a ler as coisas e começou a achar que aquilo tinha muito sentido e que era muito inteligente. E que não era nada loucura, que era interessantíssimo ver o que é que ela trazia. Então, por muita relutância que ela tivesse, ele ia sempre dizendo, mas não, olha que isto faz sentido, continua já agora, e já agora, e já agora. E ela, com muita relutância, durante os 7 anos todos, até ao fim ela viveu uma grande relutância disto tudo. Porque aquilo que ela escrevia eram coisas que a faziam revoltar e mexer cá dentro, depois então se faz a nós todos, não a fazer ela. E vindo dela ainda mais difícil é, porque agora uma coisa é nós olharmos para o livro e dizemos assim, epá, que esquisito e tal, mas foi o outro que escreveu. Agora, o próprio ter que escrever aquilo que está absolutamente fora da sua área de aceitação, da sua área de entendimento, e ainda por cima, como cientista, aquilo abalava todas as estruturas científicas, epá, quer dizer, era como ela viver quase uma esquizofrenia, não é? Porque ela vivia aquele um desdobramento da personalidade. Desdobramento completo, quer dizer, mas ela estava perfeitamente consciente. E aquilo era um ditado. Ela sabia exatamente o que é que tinha que escrever. Por exemplo, ela conta, e vocês se quiserem conhecer melhor esta história, podem contactar a fundação que tem os direitos para isso. E tem imensos vídeos que relata a história dela em pormenor e aquilo que foi os 7 anos em que ela escreveu isto. E, portanto, há relatos bem pormenorizados de todo o processo que ela viveu. Então, ela, de facto, sentava-se, escrevia. Mas, entretanto, de repente, entrava alguém e dizia qualquer coisa. Ela interrompia e dizia, olha, não sei o que, não sei o quê. Ela deixava aquilo de lado, ia fazer o que tinha a fazer e, quando voltava, a voz continuava a ditar a meio da frase onde ela tinha acabado. Tudo. Ela não precisava saber nada do que estava a escrever. Ela não sabia nada do que ia escrever. Porque aquilo era mesmo ditado. Era uma forma de ditar. Portanto, era como se nós estivéssemos ao pé de uma criança a dizer, olha, escreve lá, tal, e ela vai ditando, nós vamos ditando, ela para aquilo porque vai fazer qualquer coisa e quando volta diz, vá, então vamos lá. Íamos na palavra tal, agora tal, e vamos dizer nas palavras seguintes. Era exatamente isso que acontecia com ela. Porque para uma pessoa com um curso superior, psicóloga, ter que estar a ouvir uma voz que já é contra o que ela estudou. Depois estar a ouvir uma voz a dizer-lhe coisas que ela nunca tinha ouvido e que estavam a fazer curto-circuito com o que tinha aprendido. E com o que todo mundo pensava, Com o não que é todo só mundo, ela. não, deve havia ser um ninguém, trabalho muito muito difícil. duro. Muito Ela duro. ficou muito mal, passou muito, sofreu muito nesses 7 anos. E depois ainda acabou, ela perguntava constantemente à voz que falava, então e quando é que isto acaba? Quando eu disser amém. E ela esteve 7 anos à espera do bendito amém. E houve um dia, finalmente, em que o amém apareceu e ela disse, amém. E logo a seguir ele disse, mas amém. E ela escreveu ainda mais 2 documentos e um livro de poesias enorme, fantástico, lindíssimo, tudo ditado pela mesma voz. Portanto, os outros 2 folhetos... Como é que se explica isso? Não tem nada a ver... Quer dizer, essa voz podia ter entrado noutra pessoa qualquer sem ser ela. É isso. Ela foi o canal. Ela foi o canal. Alguma coisa terá acontecido. Não importa muito saber, a gente nunca vai saber porquê. A gente pode, cada um aqui pode dizer assim, foi por causa disto, foi por causa daquilo. Não, a gente não sabe nada disso. Para poder especular. Se quisermos arranjar uma explicação que nos faça mais felizes. Mas como é que o mundo científico aceitou isso? Deve ter sido Muito uma bem, coisa... sabe porquê? Pela prática. Quer dizer, porque depois a prática mostrou que aquela forma de psicoterapia era fenomenal. E resolvia os problemas todos das pessoas. E então, obviamente, passou a ser uma psicoterapia, um modelo de eleição. Entre aqueles que conseguiram aceitar isto, porque há aqueles que nem sequer conseguem aceitar este tipo de aproximação. Mas com o tempo isto começou, este livro já está publicado em quase todos os países, todas as línguas, e já vendeu mais de 11 milhões
de exemplo, e não precisa de publicidade, porque passa de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa e vai às mãos de toda a gente. Será que o cérebro dela fez uma síntese daquilo que ela sabia? Não tente Tempo racionalizar, Graça, não tente racionalizar, senão não vai Mas quer cair. dizer, é exatamente tal e qual um ditado. É um ditado, Mas exatamente esse um ditado, ditado. Não quero explicar isso. Não quero explicar. Quer dizer, você pode explicar e ir para casa e dizer, pode ser mas por muita gente isto, deve por ter isto, interrogado acerca disso. mas ninguém sabe. Podemos especular. Deve Não ter é havido importante. teorias à volta disso. Para quê? E para que é que servem? Acho que é importante, não Para é? quê? Para quê, Graça? O que é que você faz com essa teoria? Imagine que nós agora teorizávamos e dizíamos, não, de facto, por consenso descobrimos que. Ok, e o que é que isso fazia pela nossa felicidade? O que é que alterava a nossa vida com isso? É que isso é uma explicação do que no fundo é a natureza humana. Não, tudo a ver. a explicação está naquilo que nós vamos ver agora. Porquê que foi ela que foi o canal? O que é que lhe dá a si, a Só a mim e a pessoa que qualquer um de nós? só a entidade que Nem escolheu ela é que sabe, pode dizer. Claro. Nem ela sabe porquê. Pois não. É o caminho dela. Ok? Mas isso não altera a sua vida, os seus problemas, nem os meus, nem a de nenhuma pessoa que aqui está. E o mundo inteiro passa a vida a explicar as coisas em vez de se transformar. Em vez de resolver. Exatamente. Portanto, é isso que o curso E a diz. razão Há- sempre a prevalecer e a falar mais alto. não é? Exato. Há muita coisa que nós pensamos que é importante explicar. E enquanto lhe damos atenção para explicar, não resolvemos. Exato. E não Em vez de resolver, explicamos. Mas a explicação não resolve nada. E arranjamos um pretexto para não. E estamos muito envolvidos nisso. e está ótimo. E só está mais alguém? Chegou alguém? Não? Era a senhora do livro. Ok. Então pronto, olha, as outras senhoras não vêm, a gente vai começar. Pronto. Eu vou fazer aqui um risquinho ao meio. Vai dizer assim que sair. Agora vamos fazer a iniciação. Vou começar só por um bocadinho. Antes nós fazemos uma paragem por volta das 11, 11 e pouco, para fazer aqui um breakzinho e depois entramos mais a fundo. Para percebermos o curso em milagres, temos que entender determinado tipo de conceitos, que são base para toda a estrutura do que ele ensina. Um é o conceito de real e o outro, certinho, é o conceito de ilusão. Ele está sempre a falar do que é real e do que é ilusão. E ilusão ele também chama de sonho. Estás a sonhar, isto é, estás a viver uma ilusão. É a mesma coisa. Certo? Ok. Para nós, o que é real? Como é que nós definimos uma coisa que é real? O que é palpável, palpável. o que podemos comprovar, Que podemos comprovar como? Podemos explicar. explicar. Que podemos explicar. Deve ser teoricamente aquilo que é apreendido pelos nossos sentidos, não é? Aquilo que é apreendido pelos nossos sentidos, nós, portanto, podemos comprovar pela constatação sensorial. Certo? Se bem que existem coisas que nós já sabemos que existem, como a eletricidade, e que nós convém não mexer lá para ver se ela existe. Não é? Mas sabemos que Mas ela se tocarmos a gente sente. sente que está lá. Com certeza. Ok? Mas não conseguimos ver nem tocar sensorialmente. Ok? Mas sabemos que existe. Portanto, de alguma forma, há evidência, porque se pusermos lá o dedo percebemos que acontece ali qualquer coisa. E, portanto, há sempre uma prova, através de uma experiência nossa, que permite perceber que aquilo é real, acontece. Certo? E o que é uma ilusão? Aquilo que construímos Os sonhos, uma coisa através da memória. Aquilo que pensamos, que imaginamos. imaginamos, mas que não tem. Qual é a diferença entre o real e a ilusão? Não podemos comprovar de maneira alguma que existe. Exatamente. Não há factos. Não é físico, mas não podemos constatar num contexto físico Não se que pode. isso existe. Não se pode tocar, não se pode mostrar. Não se pode tocar, quer dizer, sensorialmente não é
Não é possível de comprovar, de poder ser sentido ou experienciado. Não é? Este é o nosso conceito normal. Pois bem, para o curso não é nada disso. É o oposto. Okay? E, portanto, logo a base de entendimento do curso começa aqui. O que é real para o curso? É tudo aquilo que é. Os veteranos que vão dizendo. Quem é que diz? A nossa Teresa? Veterana. O que é real para o curso? O que é real para o curso? Não vale a pena ir copiar as notas. Não. Eu estava a tomar notas. O que é imutável? O que é imutável? O amor. Não. Sim, mas o amor Não. a gente já vai a seguir. Mais características do amor. É eterno, tudo o que é eterno. E tudo o que é ilimitado. Ilimitado. Algumas das coisas que nós apontámos há bocadinho como real é imutável? Não. Alguma coisa na nossa vida que nós podemos sensorialmente experimentar, comprovar que existe, como dissemos, é imutável? É eterno? É ilimitado? Então, para o curso, nada disso é real. Só é real tudo aquilo que possa ter estas características. Tudo o que não tem estas características é ilusão. Dentro da filosofia de trabalho do curso. E vamos depois explicar porque isto vai fazer perfeito sentido. Agora ainda parece uma coisa muito esquisita. Então o que é que quer dizer? Quer dizer que, quando trabalhamos aqui o conceito de ilusão, o que é ilusão para o curso? Tudo o que é mutável, Possível. ou perecível, exato, aquilo que vai e vem, não é? Temporário, vamos pôr temporário. Temporário. Ilimitado. Hã? Ilimitado. Pois podemos pôr aqui o temporário também. Temporário. E ilimitado. É limitado. Ok. E na verdade tudo isto é aparente. Porque a maior parte das coisas que nós vemos só são aparentes. Na verdade podem não ser assim. Nós podemos olhar para um quadro, ver uma coisa e outra pessoa ver outra. Nós olhamos para um vestido, ou um carro, ou um trabalho até intelectual, uns acham uma coisa, outros acham outra. Portanto, o valor e a percepção que damos às coisas é muito aparente e muito relativo. E, portanto, é aparente porque depende não só do nosso estado de espírito, dos nossos conhecimentos, do enquadramento, do momento, da história que tivemos e, mesmo assim, do dia que estamos a ter. Porque noutra altura já pode ser diferente. Portanto, é tudo muito transitório. Tudo muito flexível e aparente. Porque toda a percepção, e isso é uma coisa que a própria psicologia estuda, toda a percepção é sempre aparente e restrita a um determinado momento, a um determinado contexto, a uma determinada história. Certo? Uma pessoa que tenha bons conhecimentos de arte, dentro daquilo que se considera bons conhecimentos de arte, olha para um quadro e dá-lhe uma avaliação. Outra pessoa que não tem nenhum conceito de arte, como aquela pessoa, olha e pode ver o quadro de uma maneira completamente diferente. Não é verdade? E quem diz uma, diz milhares de pessoas. Nunca ninguém vê a mesma coisa exatamente igual. Porque cada um vê aquilo que tem a ver consigo, naquele momento. E como tal, todas essas coisas são aparentes, temporárias, certo? Limitadas num tempo e num espaço, não é verdade? E estão sempre em mutação, porque hoje pensamos uma coisa, amanhã já podemos pensar outra coisa, até no mesmo momento. Se eu estiver a olhar para um quadro e fizer uma avaliação e alguém me disser, mas tu estás a dizer isso, olha, mas já reparaste aqui, isto, e nos traz mais informação, naquele próprio momento diz, olha, de facto,
Agora que estás a dizer isso, eu até acho que de facto, não, tens razão, olha, até consigo ver isso, sim. Mudamos muito rapidamente. Esta permeabilidade da percepção é aquilo que faz com que todas as coisas sejam inconsistentes. Na medida em que nunca ninguém vê tudo o que há para ver numa determinada coisa. Vemos sempre aquilo que estamos disponíveis para ver, mas não todas as hipóteses. Reparem, um quadro pode ser visto de milhões de formas diferentes, não é? O próprio que cria o quadro O próprio. vai o vendo de formas diferentes. Eu tenho essa experiência. Ela é pintora e, portanto, sabe. Temos aqui outra pintora que também pode dizer a mesma coisa. Hoje vemos uma coisa, amanhã já nos sentimos diferentes, já se calhar pomos mais uma cor, uma sombra, um toque, um isto, um aquilo. E não é só na pintura, estamos a falar em qualquer coisa que façamos. Escrevemos um texto hoje e amanhã, se o lermos, e já se calhar já o vamos retocar. Não, se calhar aqui mais isto ou mais aquilo, ou tira aquilo ou põe aquilo, não é? Estamos sempre em constante alteração e mutação. Todas as coisas que nós vemos são sempre temporárias e relativas àquele momento. Nunca estamos a ver a realidade. Estamos a ver a nossa versão de uma realidade possível. Momentânea. Momentânea. Que é a nossa versão pessoal, naquele instante, de uma realidade possível. O que significa que nós vivemos num campo de infinitas possibilidades e vamos percepcionando cada uma dessas possibilidades conforme os contextos, o estado de espírito, a forma de pensar, aquilo que acreditamos, as informações que temos, as associações que fazemos neurologicamente num determinado instante. Concordamos com isto? Ok. Então, o curso considera que tudo aquilo que é a nossa vida habitual é uma ilusão. Os valores da humanidade, todas as coisas em que nós nos baseamos, são uma ilusão. Aí começa o nosso primeiro conflito. Então, mas que é isto? A ilusão o quê? Tu não estás aqui ao pé de mim. É claro que o que é que nós fazemos para poder conviver com isto? A ilusão significa a realidade subjetiva. É aquilo que nós chamamos na linguagem mundana realidade subjetiva, quer dizer, é a minha realidade. Naquele momento, porque daqui a bocadinho, se eu mudar de opinião, volta a ser a minha realidade. Só que já mudou. Ok? E o curso considera que tudo aquilo que muda não é real. Porque se é real, não muda. É. E ponto final. Isso podia argumentar desta maneira. É que a realidade é exatamente o que muda. Não, mas não é esse o contexto. Se começarmos a estudar o curso, temos que perceber que o contexto em que ele... E então, e onde é que põe as coisas que não mudam? Onde é que põe isto? Não, é que a realidade é que tudo muda. Essa realidade. O que- Ok. E o que é que acontece a tudo o que é imutável, eterno e ilimitado? É o quê? Até o universo muda, está sempre tudo a mudar. Mas É existem que se calhar coisas... não há imutável, nem eterno, nem ilimitado. Graças a Deus. Agora, mas o que a Graça está a dizer tem muito sentido. É que, de facto, nós só conseguimos percepcionar este lado. Porque este é uma realidade para a qual nós não estamos virados, nem despertos para ela. Aliás, neste Ainda. nós vemos as coisas ao contrário. A ilusão é imutável e Nós eterna, achamos e a que isto é realidade é ilusão, aquela. porque sabe-se lá como é que isso é, e isto é que é real, porque nós podemos tocar, sentir, E andamos cheirar. aos trambolhões até conseguir. O conceito, chamemos-lhe filosófico, entre aspas, porque eu não sou, é exatamente o oposto, que é neste sentido. Apesar de haver uma realidade subjetiva, há também, dentro dessa subjetividade, há uma realidade que é real, porque a própria realidade muda sempre. Ou seja, Tá bem, mas é uma como ela realidade disse, subjetiva, não é? ela uma está ali à frente dela, não há dúvida. Se está mais uns centímetros ou menos, pode-se esticar 1 metro ou não se esticar, mas quer dizer, não há dúvida que está, não há aparência, está lá. Portanto, para convivermos com essa realidade subjetiva, aceitamos que a própria realidade muda. Não é? O que é hoje, amanhã já não é, daqui a bocado já não é. Nós estamos a contestar isso. O que ele faz é a diferença para nos ensinar a resolver os problemas que temos. Ele começa por explicar que existem 2 tipos de conceitos diferentes.
aquilo que nós chamamos real, no contexto em que ele nos ensina, é considerado uma ilusão. No contexto em que ele ensina. Porque o que ele quer é fazer com que nós entendamos que isto é alterável para conseguirmos isto. E só quando conseguirmos passar na nossa vida interior desta turbulência toda para esta, é que encontramos a paz e voltamos a casa. Porque enquanto continuarmos a rodar nesta turbulência, do hoje, do amanhã, do daqui a bocado, agora sim, agora não, depois gosto, depois não gosto, depois magoa, depois já não magoa, aqui estamos enrolados e a humanidade vive há milénios enrolado nisto. É como um caracol. Enrola, 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 porque estamos sempre a viver oposições. Já lá vamos explicar isto. Portanto, isto só para explicar agora à Graça que a ilusão ou o sonho, quando lemos o Curso em Milagres, tem que ser percebida à luz deste pressuposto. Porque senão vamos achar que ele está a falar daquilo que achamos que é ilusão para nós. E não é. O que ele está a dizer é que a ilusão ou o sonho em que a humanidade vive é a aparência, a mutabilidade, a fragilidade de todas as coisas que nós consideramos certas ou erradas. A falta de consistência e de coerência. Ele chama a isso um estado de ilusão, um estado de aparência. E aqui diz-nos que existe uma outra realidade para a qual nós não estamos despertos, onde nós encontramos aquilo que é imutável em nós, e na vida e na criação, aquilo que é eterno e aquilo que é ilimitado. E é isso que faz com que toda a vida aconteça, não é isto. É isto que faz com que as plantas cresçam e nasçam, os animais, os seres humanos, os planetas girem à volta uns dos outros, que as galáxias rodem umas com as outras. E tudo o que existe é a sabedoria inata, a inteligência inata da vida, que é imutável, eterna e ilimitada. Que é, aliás, aquilo que os cientistas hoje reportam como sendo o campo quântico. Na física quântica, quando eles começam a estudar os átomos e chegam ao ponto em que o átomo é estudado na sua ínfima, na sua mais pequena dimensão, não é? Pequena e grande ao mesmo tempo, eles descobrem que o átomo é constituído por um núcleo à volta do qual giram umas certas partículas elétricas, que são os fotões, os protões, os íons todos que eles nomeiam. E depois existe um campo à volta desse núcleo, que antigamente se descartava como desnecessário e que hoje se descobriu que é um campo riquíssimo de infinitas possibilidades. É um campo criativo. É o campo a partir do qual tudo nasce e essas partículas nascem e voltam lá. Já iremos aprofundar um bocadinho mais essa parte. Mas eles mostram que qualquer átomo é constituído por um campo que tem estas características. É real, porque é imutável, é eterno e é ilimitado. E esse campo quântico é assim e permanece assim para todo o sempre. Isso é aquilo que é o substrato da vida, a realidade profunda da vida, sem a qual a vida não seria possível, porque é a base, o útero criador de toda a vida e de toda a manifestação e de toda a representação e realidade física. Ok? Portanto, ele lembra-nos que existe em nós este lado, e existe em tudo o que nós vemos, ouvimos e sentimos, este lado simplesmente não é reconhecido. Ok? E isso é constatado hoje cientificamente, e os cientistas hoje definem Deus como o campo quântico, alguns cientistas pelo menos definem Deus como um campo quântico, ok? Que existe em todo o lado, em toda a parte, onde existem todas as possibilidades de criação, a sabedoria inata, a inteligência viva, pura, para manter a vida toda a funcionar e a rodar. E isso está dentro de nós, porquê? Porque nós estamos constituídos de átomos. As paredes são átomos. Tudo o que existe à nossa volta é constituído por átomos.
tudo é constituído por átomos. E os átomos têm, a sua grande maioria é ocupada por campo Espaço. quântico, que é um espaço. A maior parte de tudo o que existe é espaço. E é um espaço quântico, é um espaço de infinitas possibilidades, é um espaço de criação. Esse espaço é absolutamente imutável, eterno e ilimitado. O que é que se chama criação, esse espaço? O que é que É tudo, é um campo a partir do qual todas as Tudo coisas se acontece. manifestam. Por isso são dos átomos, para criarem moléculas, etc. Exatamente. É a partir dessa Mas isso é uma base. coisa química, não é? Uma coisa... Não é química, é um espaço. Ninguém consegue aferir o que é. Está para além daquilo que é tocável. A cada descoberta sobre as partículas mais pequenas, cada descoberta que tenham feito, verificam que cada vez a partícula mais pequena que é encontrada está mais vazia do que cheia. A cada descoberta. E agora com o acelerador de partículas, o que eles ainda vão tentar é dividir já as partes dos componentes mínimos do átomo. E eles estão convencidos que vão chegar a partículas ainda mais pequenas, mas cuja constituição, a maior parte, é constituída por vácuo, por vazio. Espaço, digo. Mas é um espaço que não é desperdício, é um espaço de infinitas possibilidades. Onde é um tudo espaço pode acontecer. criador onde tudo pode acontecer. E esse é aquilo que o Curso em Milagres aponta para a realidade que existe subjacente a tudo o que existe temporário. Isto é, há um pano de fundo a partir do qual toda a mutabilidade, toda a manifestação que vai e vem, a partir da qual ela surge e volta a morrer e entrar nela. O que é que se chama Isto- quântico? Isso temos que ir para o estudo da física quântica. Para? Isso tem que se entrar já no estudo da física quântica, não é exatamente aquilo que o Curso em Milagres nos ensina. Porque isso aí já tínhamos que estudar a parte quântica, saber exatamente o quântico, porque é a parte mais, a partícula mais pequenina de matéria que se conhece. Ok? Portanto, isso significa que eu trago aqui a parte científica apenas para fazer pontos. Ok? Significa que o curso aponta para uma coisa que hoje a ciência já começa a identificar como parte da sua investigação e como realmente a possibilidade de existir aquilo que se chama nas igrejas ou na religião ou na espiritualidade o conceito de Deus, possa ser isso que os cientistas estão a descobrir. É que todas as coisas que existem partem ou surgem a partir desse espaço, que é um espaço de infinitas possibilidades. É um espaço quase que mágico, de onde tudo pode acontecer. E que é um espaço de inteligência pura. Então agora veio-me aqui à mente uma coisa que sempre se ouvia falar no tempo dos pensadores mais racionais, que acreditavam em Deus quando conseguissem tocar com o bisturi. E se calhar nós conseguimos tocar, não é? Isto vai chegar aí, este estudo científico. Jamais. Jamais vamos conseguir chegar. Não, mas quer dizer, vão chegar tanto, vão perceber. Não, e que vai chegar a uma altura, eles próprios vão perceber que eles são o próprio espaço e o espaço são eles, não é? Quer dizer, Depois fica a tudo ciência misturado, chega, fica tudo misturado. fica de E mistura. realmente nós estamos a tocar. É. Onde quer que a gente toque. Sim, mas de estamos uma a forma, tocar. mas Claro, tocamos mas com outra consciência. percepção. Exatamente. Mas podia-se aplicar a esses cientistas o mesmo que se aplicou ali. É tudo ilusão, porque parte é subjetivo, é relativo, tal como dizer que isto é uma mesa ou uma cadeira, quer dizer... Não, o que eles A conseguem descoberta perceber, deles os é também cientistas, é relativa, mas aquilo que eles estão a descobrir, dentro daquilo que eles conseguem, é que existe de facto um espaço, ou muito espaço, e que esse espaço está em todo o lado. E isso é aquilo que eles constatam. O Curso em Milagres diz-nos que tudo, que Deus, porque ele usa a palavra Deus para definir, digamos que esse espaço, está em todo o lado e não é possível nada existir sem ele. E isso é o que faz com que o conceito de Deus seja esse espaço criador, okay, que é aquilo que ele define como real, imutável, eterno e ilimitado. Porque é um espaço que tem essas características. É real porque não muda. É real porque é sempre igual. É sempre isso. E não se conhece nenhuma limitação, nem nenhuma forma de
de alteração, nem de limite, não é? Nem de idade. É um Mas espaço que esse espaço- existe. Pronto. Esse espaço contempla os átomos também? Os átomos são constituídos disso. Não, a energia solta-se desse campo. A energia vai e vem a partir desse campo. Esse campo, quando é estimulado pela observação humana, um átomo, se for estimulado, basta que um observador olhe para o átomo, desperta imediatamente partículas. Essas partículas resultam da interação da informação do observador com esse campo. É uma espécie de um útero que é fecundado com a observação. E quando é fecundado pela observação, seja de quem for, liberta ou faz aparecer partículas. Essas partículas vêm do campo quântico e voltam ao campo quântico. Ok? E todos nós, todas as coisas nascem e voltam ao campo onde nasceram. Todos nós. Tudo que é físico, tudo que é manifestação. Vem, tem um tempo de vida de manifestação e regressa ao seu ponto zero. E do mesmo ponto zero, volta a crescer novas coisas e voltam ao ponto zero. É esse substrato que o curso considera Deus, ou aquilo que é real. Pronto. E que isso existe em todos nós. Okay. Agora, isto é muito mais vasto do que aquele exemplo que eu vos dei da física quântica. É apenas para estabelecer uma ponte para um entendimento um bocadinho mais